Caso 128, ainda a respeito do tremor de terra de Messine. O publicista Enrico Scalea conta, na data de 4 de janeiro de 1909, no hora de Palermo, falei, num momento de trégua, em Melosão, além do Marquês del Carreto, prefeito de Nápoles, a condessa Cambão, que, ajudada por suas filhas, assiste os feridos que pertencem, na maioria, à aristocracia de Messine, recolhidos na sua vila de Melosão, onde a condessa, que é de Messine, encontrava-se em vilegiatura, meu marido e meu filho. Disse-me a condessa estão vivos, aqui, perto de mim, mas por um milagre, por um acaso prodigioso, na noite que precedeu aquele terremoto. Sonhei com meu avô, parecia-me vê-lo. Ele estava completamente confuso. Não deixe seu marido partir, gritou-me. Não deixe seu filho partir. Veja quantas ruínas, quantos túmulos, quantas mortes. E vi em sonho que me mostrava meu avô, toda Messine em ruínas. No dia seguinte meu marido e meu filho deveriam partir. Eu me opus, absolutamente. Eles não partiram e foram salvos. Salvaram-se assim pelo meu aviso, enquanto que nosso palácio à beira-mar, pelo que se diz, foi inteiramente destruído. Então, nós passamos aí, né, mais um caso no nosso canal de fenômenos premonitórios do livro de Ernesto Bolzano, que tem esse mesmo nome, Fenômenos Premonitórios. E assim, só um breve comentário, né, de qual é o nosso objetivo passando esses vídeos, é justamente mostrar que faz parte da fenomenologia espírita esses casos, né? Esses casos de fenômenos psíquicos, casos que aparentemente, né, transcendem qualquer explicação material ou materialista, não é? E colocam em xeque, inclusive, algumas visões onde vai o limite do livre-arbítrio ou do fatalismo, que a gente já discutiu aqui. Ou seja, da mesma forma que a gente, diante de um acidente, diante de uma catástrofe, a gente não pode dizer aconteceu, né, porque necessariamente fez algo em vida passada, mas, no entanto, nós não podemos descartar esse tipo de fenômeno de a pessoa ser avisada, ou então a pessoa avisar um parente, a pessoa ter um sonho premonitório e de repente informar de que vai acontecer um fenômeno natural, um acidente de automobilístico ou de avião. Então, esses casos, né, de previsão, de premonição, não são eventos, né, que acontecem de uma forma como exceção. Né? Ao longo da história da humanidade, nós tivemos vários eventos como esse. Então, a nossa função aqui é trazer uma perspectiva racional, lógica, é olhar, olha, é dizer o seguinte: nós temos, né, vários registros ao longo da história. O Ernesto Bolzano, ele fez esse papel bastante na sua época de coletar a informação que chegava a ele de tudo que era fenômeno psíquico, né? Tanto é que ele escreveu dezenas e dezenas de livros. E aí a pessoa querer dizer que todos esses casos são invenção, não são. Era algo que circulava nos anais de pesquisa psíquica, nas revistas especializadas, entre os pesquisadores, né? Ele coletava, era um cara que tinha bastante interesse nesse assunto. Então, e assim, e não é o fato de ele ser um pesquisador na época bastante empenhado na questão das pesquisas psíquicas, é a questão que a gente observa isso ao longo da história, na nossa família, a gente tem casos como esse. Então, essa página, ela não vai defender, por exemplo, que todo acidente necessariamente é porque tem que passar ou tragédia e não olhar para a questão da negligência. Mas a gente não pode deixar de lado a fenomenologia espírita. Não é? A fenomenologia espírita que mostra que muitas vezes as pessoas são avisadas assim, de uma tragédia, de um acidente, seja o que for, e se salvam. Então, nem o fanatismo religioso, nem uma visão radical
ortodoxa, mas também não abraçando o materialismo, né? O foco principal dessa página é trazer um espiritismo engajado, mas um espiritismo que também vem trazer à baila, retomar, não é, o seu aspecto da fenomenologia, para a gente fazer reflexões mais complexas. Então são reflexões, né, que não vão abraçar o materialismo, dizendo que está perdido, que não tem nenhum sentido para nada, mas também não vai dizer que todo tipo de tragédia, de acidente, é porque necessariamente a pessoa tem que passar por aquilo, obrigatoriamente tinha que ser daquela forma, mas a gente não pode negar essa fenomenologia. Então nem abraçar o materialismo no meio do espiritismo, nem também uma visão ortodoxa de dizer que tudo que acontece, né, é porque, como eu falei, é porque não existe praticamente livre-arbítrio, né? Se aconteceu, é porque obrigatoriamente tinha que acontecer. Então até as últimas consequências, tudo é explicado por uma ortodoxia espírita, por uma visão equivocada da reencarnação, tudo querer explicar pela vida passada. Então até a fortuna entra nessa história. Como a gente comentou no vídeo anterior, né? Hoje em dia, a pessoa, para enricar, basta postar um vídeo, fazer um sucesso, publica um meme e daqui a pouco a pessoa está ganhando milhões de likes, inscritos, vira um influencer e se torna rico. Veja, a pessoa querer dizer que isso aí é por conta de vidas passadas, veja, é muita forçação de barra. Então, assim, canal Espiritismo, a Nova Sociedade vai trazer a fenomenologia espírita à baila, vai trazer isso aí que, na minha opinião, está meio que esquecido, né, dentro do movimento espírita, né, em geral, né, tanto progressista como ortodoxo. E a gente vai trazer esse tipo de casos. O tempo todo eu vou estar fazendo um vídeo aqui sobre casos trazidos por Bolzano e outros grandes pesquisadores, para a gente lembrar de que o espiritismo ele se forma de uma forma racional, né, baseado em evidências. E aí a gente vai ter reflexões filosóficas um pouco mais aprofundadas. E também não esperem aqui desse canal vídeos, né, de 30 segundos, de 40 segundos, tentando resolver questões complexas. Porque é bem complicado a gente tratar sobre assuntos complexos sem uma reflexão um pouco mais aprofundada, filosófica mesmo, dentro das bases do espiritismo, do que pode ser, o que não pode ser, sempre ponderando. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Um abraço.